o livro Luta pela Terra na Amazônia, Mortos na Luta pela Terra, Vivos na Luta pela Terra, será lançado oficialmente no próximo dia 27 em formato e-book e o lançamento impresso está previsto para julho. A publicação de 766 páginas foi escrita por 26 autores, e é com alguns deles que a gente vai conversar nesse momento. Entre eles, o Elias Diniz Sacramento, doutor em História pela Universidade Federal do Pará, professor nessa universidade. Olá, Elias, bom dia, seja bem-vindo. Oi, Elias. Vamos, eu não estou ouvindo nesse momento. Oi, Elias, você me ouve? Oi, Elias. Bom, vou agora anunciar também o José Batista Afonso, advogado da Comissão Pastoral da Terra, CPT, em Marabá, no Pará. Olá, José Batista, bom dia. Prazer em recebê-lo. Olá, bom dia, tudo bem? Estão me ouvindo bem por aí? Sim, estou te ouvindo bem. Vamos ver se a gente consegue essa conexão aqui com Elias, que eu já vi, mas não ouvi. Oi, Elias, você está aí? Está tudo certo? Você não ouviu também, né, Não, Batista? não dá para ouvir daqui, o som dele está cortado. Não dá para ouvir. Vamos ver aqui. Oi, Elias. A gente estava, acho que agora estamos novamente retomando aqui o contato com o Elias. Agora sim, Elias, você está me vendo e me ouvindo já? Eu Continua. vi que você está falando, mas não está saindo som. E o incrível é que a gente já conversou, inclusive. A gente estava ouvindo perfeitamente aqui o Elias, e na hora de entrar, na hora do vamos ver aqui, não deu certo. Será, o que será? Elias, você está com fone, sem fone? Como é que está aí o teu... Está tudo certo, tudo normal? Eu acho que a gente vai ter que tirar você, Elias, um minutinho. Eu acho que a Naama Nunes vai fazer isso, né? Vai sair e entrar novamente. Vamos ver se a gente consegue, Elias. Tá bom? É isso, né? Vamos aguardar aqui um minutinho. Vamos ver se o Elias sai e daqui a pouquinho ele já entra para a gente falar desse importante livro, nesse momento, né, que a gente está vivendo, desse massacre todo. Esse livro a gente está, inclusive, colocando agora, né, no ar para quem está acompanhando pela TVT e também pelo YouTube. Inclusive, a capa aí está lindíssima, uma arte muito, muito, muito bonita, muito especial. E a gente vai ver se a gente consegue agora sim o contato aqui com o Elias Sacramento, ele também que é um dos autores desse livro. Mas a gente está aqui com o nosso querido José Batista Afonso, que também fez, né, escreveu também nesse livro, não é isso? Tem um artigo seu, eu queria que você falasse da importância, né, José Batista, desse livro, no momento que a gente está vivendo hoje, né, e passando, né, por esse trauma todo, né, da morte de Bruno Pereira, do jornalista Dom Philips, Bruno Pereira, indigenista, a importância desse livro sendo publicado nessa semana, no próximo dia 27, nesse contexto que o Brasil vive hoje, Batista. Bom dia a todos e todas, satisfação falar com vocês novamente. Oi. Então, oi, bom dia, me escutam? Sim, então, sim. O livro ele tem uma importância muito grande porque conta a história e a trajetória de inúmeras lideranças, né, que foram assassinadas no estado do Pará, nessa questão da luta pela terra ou pela defesa dos territórios, ou lideranças que atuavam em entidades de assessoria ou movimentos ambientalistas, que fazia também, além da defesa, do apoio à luta da defesa dos territórios, da luta pelo acesso à terra, mas também a luta pela defesa da floresta, né? Defesa da Amazônia como um todo, a Amazônia e seus povos. A gente não gostaria de divulgar ou publicar o livro nesse contexto, né? Da morte do Bruno e do Dom. Queríamos que eles estivessem vivos
Antes de... No final do ano passado, o Dom Phillips passou aqui por Marabá, conversamos bastante tempo e ele falava do seu projeto para a Amazônia de escrever um livro. E então a gente gostaria era que ele tivesse acesso a esse livro para nos ajudar a divulgar a história e a memória de tantos lutadores e lutadoras que foram assassinadas e assassinados na luta pela defesa dos povos e da Amazônia nos últimos anos. Agora vamos ver se a gente consegue falar aqui com Elias Diniz Sacramento, doutor em História pela Universidade Federal do Pará. Oi, Elias, eu vi que você já está aqui com a gente. Bom dia. Eu acho que a gente não está conseguindo falar aqui com o Elias, infelizmente, mas vamos tocando aqui com você, viu, Batista? A gente sabe que esse projeto, esse livro, né, é um projeto aí de extensão, né, do professor Rogério Almeida, da Universidade Federal do Oeste do Pará, e traz realmente muitos casos, né, muitos casos de lideranças, né, como você falou, lideranças que foram assassinadas, e eu queria que você destacasse, né, a história, ou algumas histórias que estão contidas nesse livro, Batista, para a gente conhecer um pouco quem são aí os nossos heróis de verdade, né? Então, só no estado do Pará, de acordo com os dados da Comissão Pastoral da Terra, nas últimas 4 décadas foram assassinados 115 lideranças de camponeses, entre elas advogados, sindicalistas, ambientalistas e outras pessoas que defendiam a floresta e seus povos. É claro que gostaríamos de recontar a história de todos eles e todas elas, mas no livro tivemos que escolher algumas histórias. E entre elas está, por exemplo, a história do advogado Gabriel Salles Pimenta, que agora no dia 18 de julho vai completar 40 anos do seu assassinato. E o assassinato do Gabriel Pimenta, que é contado nesse livro, ele é bem emblemático, porque foi um caso em que o crime prescreveu sem a condenação de nenhum dos acusados pelo crime, nem dos executores e nem dos mandantes. E prescreveu depois de mais de 20 anos de tramitação do processo. Infelizmente, essa é uma realidade que atinge quase todos os casos de assassinatos no campo, principalmente no estado do Pará. Então, assim, são várias histórias. Gabriel Pimenta, Expedito Ribeiro, foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria na década de 90. João Canuto, também presidente do mesmo sindicato de Rio Maria na década de 80. José Dutra da Costa, o Dezinho, que também é um sindicalista muito conhecido. Irmã Adelaide, Padre Josimo. A própria história de massacres também, o massacre de Eldorado dos Carajás. São muitas histórias de lutadoras e lutadoras que deram suas vidas para defender a floresta, defender os territórios das comunidades que residem aqui e também defender a luta daqueles que disputam o acesso a um pedaço de terra para morar e sobreviver. Exato, agora a gente já viu o Elias. Oi, Elias, bom dia, agora sim, hein? Bom dia, Marilu, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Aqui o Batista ele já começou a falar, né, contar alguns personagens, né, que tombaram, né, por lutarem por direitos aí no Pará, na Amazônia. Ele citou, inclusive, aqui o advogado Gabriel Pimenta, mais outras pessoas, mas eu gostaria que você falasse, Elias, sobre esse livro e que você destacasse, né, alguns desses personagens também que tombaram, né, lutando pelo povo, pelos povos tradicionais, pelo nosso meio ambiente. Conta pra gente, Elias, como é que foi a construção aí desse livro? Bom dia, Marilu, agora sim, né? Bom dia. Bom dia aos que assistem o Jornal Brasil Atual, ao Batista, uma satisfação estar dividindo com ele esse momento hoje. É muito maravilhoso, não é isso? A gente fica muito feliz, né, com esse resultado que está chegando.
Esse aqui é o resultado de uma obra, né, pensada inicialmente com a semente do Rogério Almeida, né, do nosso colega. O Rogério Almeida é um camarada muito teimoso, sabe, um camarada muito danado. Ele mesmo se intitula, né, de ser apenas o animador, né, desse balaio, né, as palavras dele. Esse balaio é fantástico que está saindo. E, assim, nesse momento que a gente está vivendo a morte dos 2 ativistas, né, que foram brutalmente assassinados, a gente lançar um livro como esse daqui, além de prestar uma homenagem para esses 2 ativistas, né, a gente também recupera a memória, né, de muita gente que foi morta nessa Amazônia, nesse Brasil como um todo. Trazer a memória do Padre Josimo, trazer a memória da Dorothy Stang, por exemplo, né, dos advogados, porque nós já tínhamos comentado outra vez com você, o livro está tratando sobre lideranças sindicais, sobre advogados, massacres, né, as chacinas que ocorreram no Pará. Então, assim, como você bem mencionou no começo, 766 páginas, ainda é pouco para tanta gente que perdeu a vida na luta pela terra, mas que eles não foram simplesmente mortos na luta pela terra, eles permanecem vivos também, permanecem vivos na memória, nas nossas memórias, porque grande parte das obras, dos textos, dos artigos, foram escritos por familiares, como a Luzia Canuto, que escreveu a história do pai dela, do João Canuto, que foi assassinado em Rio Maria, depois 2 irmãos dela foram mortos, mais recente, o pai dos filhos dela foi assassinado pela questão da luta pela terra. Então, a Luzia trazer, por exemplo, um texto mencionando, né, de forma muito coerente essa memória é muito importante. O João Batista, advogado, assassinado, tem um texto do seu irmão. O Expedito Ribeiro tem um texto de um sobrinho seu. Então, a ideia exatamente foi essa. Mas, acima de tudo, o embrião foi o Alex Lima, né? O Alex Costa Lima, filho do Rodrigo, que defendeu a sua dissertação de mestrado em 2020, e isso deixou o Rogério muito curioso, né? Então, me procurou e junto nós fomos caminhando. Então, assim, são 26 autores, grande parte, maior parte engajado, né? Ativistas, fazendo parte da defesa, né, dos povos, né? Sendo atuantes, né? Nós temos, por exemplo, ontem uma matéria de ontem, de um grande jornalão aqui, mas que traz uma matéria muito interessante, né, sobre os ameaçados de morte. Né? A gente tem vários ativistas que são ameaçados de morte no estado do Pará, né, porque fazem a defesa e, por isso, correm o risco de perderem, como perderam os 2 ativistas, como perderam essas pessoas que estão no livro, marido. Eu queria que você colocasse o exemplo, né, da crueldade também, né? De que maneira que essas pessoas foram mortas, maneira cruel. Eu queria que você relembrasse um pouco, Elias, alguns casos e como é que foi, né, exatamente a morte dessas pessoas, de que maneira que foi. Então, as mortes na Amazônia, né? Sobretudo depois de 64, depois dos militares, é como se o cangaço tivesse se transportado, né, da famosa região Nordeste para o Pará, né, para a Amazônia. Então, grande parte das mortes, dos assassinatos, foram a bala, foram a tiro, né, foram assassinatos de forma muito cruel, né, não dando defesa para as vítimas, né, para as lideranças. Alguns casos, por exemplo, de Rio Maria, onde está 2 textos, onde nós temos 2 textos no livro lá, que é do João Canuto, o líder sindical, o presidente, e também do Expedito Ribeiro, outro presidente que foram assassinados, foram todos da bala. Né? Os irmãos da Luzia Canuto, por exemplo, foram mortos à bala. Né? O terceiro irmão dela conseguiu sobreviver, salvou. E, no geral, as tragédias têm essa marca. Né? Da Dorothy Stang, por exemplo, uma morte muito fria, todas mortes muito cruéis, mas a morte da Dorothy Stang, por exemplo, para nós, ela é assim, é um símbolo da extrema crueldade que se possa imaginar, né? Porque a gente acha que tem limite, mas nunca tem limite, né? Como foi o caso dos ativistas agora. Mas nunca tem limite, porque o enredo que se passou, por exemplo, foi que ela estava caminhando, foi que ela estava com a Bíblia, e de uma forma muito cruel, eles mataram ela ali, uma senhora, uma freira, uma missionária, não é? Então não tiveram.
Do meu pai, por exemplo, que eu tenho um texto no livro, é uma morte que ela foi emblemática porque ela foi um atropelamento, né? Aconteceu um atropelamento do nada, né? Simplesmente meu pai indo para casa, né? Levar a comida para a gente, levar o janta, que era peixe, que era para nós jantarmos. E simplesmente... Fala o nome do seu pai. Oi? Diga o nome do seu pai, Elias. Perfeitamente. O nome do meu pai é Virgílio Serrão Sacramento, 35 anos de assassinato, 35 anos de morte, nunca esclarecida, né? O judiciário, as autoridades policiais nunca esclareceram. Então, ele estava levando janta para nós, janta para 11 filhos, todos pequenos. Então, foi atropelado de forma covarde, né? Foi atropelado por trás, a 1 quilômetro de chegar em casa. Então, houve um percurso de 8 quilômetros, 1 quilômetro para chegar em casa, o que nós sempre deduzimos, né? Então, que já estava para chegar, então o motorista ali, ele fez o atropelamento. Não é uma morte que deixa só a dor, a saudade, mas como todas as outras, sem explicações, sem esclarecimentos, feito pelas autoridades judiciais, né? Pelo judiciário, pelas polícias, né? Não se apagam as provas muito rápido, se protege os criminosos, que sejam motoristas, que sejam os pistoleiros da bala, se dá uma proteção muito grande, né? Então, assim, isso muito tempo deu, de certa forma, para todos os que estão lá no livro, tenho certeza, a revolta, né? Deu, assim, a sensação de que a impunidade, ela impera. A impunidade, ela é uma marca que ela continua fazendo com que novos crimes aconteçam, novas mortes aconteçam. E a justiça não consegue resolver o problema da reforma agrária. Então, assim, a dor, o sofrimento, a gente vai procurando transformar nesses trabalhos, né? Nesse registro, como esse daqui que nós temos agora aí da luta pela terra na Amazônia, né? Então, é isso, sabe, Marilu? Assim, a gente vai procurando fazer desse momento de ausência, de um familiar, de um amigo, de um conhecido, né? Não mais silêncio, porque as pessoas às vezes pedem 1 minuto de silêncio pelos ativistas. Nós não precisamos de silêncio, nós precisamos gritar, né? A gente tem que gritar para que essa impunidade acabe, para que essa injustiça social ela tenha um fim, né? Então, assim, pessoas, inclusive, como o Batista, né, José Batista, que está aqui, ele é um grande atuante dessa luta no sul do Pará, né? Então, um grande defensor dos movimentos sociais, grande, como já mencionei, muitos autores são isso, né? São essa semente que continua, porque matam, né? Vão matando, mas não acaba, porque, assim, como dizia lá o Che Guevara, né? Pode matar as flores, mas nunca vão acabar com a primavera, porque a flor, uma delas morre, mas a primavera não acaba, depois ela vem e vai floreando novamente, né? Só para você ter uma ideia, por exemplo, eu passei esse final de semana em um município próximo de Belém, que se chama Bragança, né? Bragança do Pará, e é um mangue de uma extensão de mais de 20 quilômetros de mangue. Aí na lateral da estrada, na beira da estrada, muitos catadores, como chamados de carangueiro. Um mangue daquele não pode acabar, né? As pessoas que pensam no poder aquisitivo não pode acabar com o mangue daquele, porque ele é fonte de sobrevivência, de vida para as pessoas que vivem lá, na região lá, né? E assim por diante, né? Felizmente, a nossa Amazônia está tomada, está devastada, mas a gente não pode deixar de perder a esperança com os lutadores, com as lutadoras, com os escritores, com as escritoras, né? Essa eu acho que é uma grande esperança que a gente tem que ter para gerações futuras, para os filhos, para a neta dessa Amazônia, né? Porque muita destruição tem acontecido, mas também muita vitória também tem ocorrido, né? Você vê, por exemplo, a Luzia Canuto, que é a filha do João Canuto, mestre pela Universidade Federal, Alex Costa Lima, filho do gringo assassinado, mestre pela Universidade Federal do Pará, né? O próprio Batista, que está aqui, mestre também pela Universidade Federal do Sul do Pará. Então, assim, nós temos esses resultados que são parte das lutas que nossos pais, nossos ativistas, nossos sindicalistas lutaram lá atrás para que os filhos tivessem. Hoje eu sou um doutor, né? Hoje eu sou um doutor que tenho orgulho de ser doutor, mas tenho orgulho de ser filho do meu pai, né? de ter visto meu pai até os 12 anos de idade, fazer as grandes lutas que ele fez em Moju, no Pará, na Amazônia, né? Então, assim, isso é que me deixa muito, muito feliz, muito satisfeito, né? Poder estar dividindo esse trabalho aqui do grande maestro, que eu chamo, que é o Rogério, né? Para mim, o Rogério foi o grande maestro dessa obra. A obra é composta, né, por vários autores aqui, sim, cada um com seu violino, cada um com seu instrumento, mas o Rogério é o nosso grande...
Desculpa, nosso grande maestro, você ia completar, desculpa te cortar, mas é que o nosso jornal já está quase terminando, temos 1 minuto para terminar, preciso passar o bastão para o meu companheiro lá do estúdio. Eu agradeço demais aqui a participação de você, Elias Dias da Sacramento, que é doutor em História pela Universidade Federal do Pará, e José Batista Afonso, advogado da Comissão Pastoral da Terra, CPT, em Marabá, no Pará. Ambos aí participaram desse livro, Luta pela Terra na Amazônia, Mortos na Luta pela Terra, Vivos na Luta pela Terra. Um forte abraço e até mais. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.